Oi pessoal, tudo bem? E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou a Dália. E eu, Fernando. E nós fazemos parte do Projeto Poquitos, somos os fundadores. É isso aí. Que visa ajudar em estimular as pessoas a dar um pouquinho de si, né amor? É isso aí. E hoje a gente vai fazer um vídeo curto falando um pouco sobre finanças pessoais, contando um pouco mais a nossa história, que faz um link com o vídeo em que a gente publicou junto com a participação da Regina Manzano. A gente vai falar como que a educação financeira mudou a nossa vida. Qual foi o papel dela, assim, o que a gente realizou. Contar um pouquinho da nossa história. Bom, conta você primeiro, que você é mais velho. Como que era antes sua vida financeira? Bom, eu era um cara que tinha 250 cartões de loja, tinha cartões de todas as lojas de departamento que vocês podiam imaginar. E devia para todos eles. Não tinha controle dos vencimentos, não tinha controle de qual era o meu limite. E aí em cada uma dessas lojinhas que eu fazia uma compra, né, e eu tinha um boleto para pagar, às vezes eu esquecia, não controlava direito, então eu devia para todo mundo. No meu caso já é um pouco diferente. Eu não tinha todos os cartões, mas eu fiz um cartão de crédito. Só que eu ganhava R$ 550 e meu limite era 200. E aí eu fiquei devendo 200 e não conseguia pagar, porque eu pagava 380 de faculdade. Como que eu ia pagar uma fatura de R$ 200? E aí foi a primeira vez que eu me endividei. Tive que negociar e consegui arrumar. Mas o meu maior problema em endividamento foi quando eu tive um problema pessoal muito sério e eu não tinha nenhuma reserva financeira. E aí as minhas finanças ficaram todas emboladas, eu me vi assim, com dívidas que eu não imaginava que eu conseguiria pagar. Tipo, eu colocava o meu salário, colocava a quantidade de dívidas que eu tinha no meu nome e eu falava, cara, eu não vou conseguir pagar. E eu me vi assim numa situação péssima de ter que voltar para casa dos meus pais, meu emprego era a única coisa que eu tinha. Graças a Deus eu estava empregada e tinha um salário fixo para contar ali todo mês e manter pelo menos o que comer, o que vestir. Eu tive que trancar a faculdade, gente, um bololô minha vida. Sério, vizinho? A gente esperou a tarde toda. Então, a minha vida já era um pouco mais estável. Eu tinha sido mandado embora da minha empresa anterior, então eu peguei minha rescisão. Mas assim, eu só usei a rescisão para pagar uma série de dívidas. Não faz um dia inteiro, você vai chegar 10 minutos antes do horário. Pela regra do convênio não pode fazer nesse horário, mas enfim. Eu peguei a rescisão para poder quitar as dívidas que eu tinha e no final das contas não sobrou nenhuma reserva também. Eu tinha só, a única coisa que eu tinha de valor era a minha moto e tinha meu trabalho, mas assim, na conta do banco tinha zero. Zero. Era horrível. Mas pelo menos você pagou, né? Pelo menos eu paguei. Você começou do zero. Mas, no meu caso, as minhas dívidas eram maiores. Eu acho que nem se eu fosse mandada embora. Eu cheguei a pedir para minha antiga chefe, na época, me mandar embora. E contei para ela, chorando, que eu estava totalmente endividada. E ela falou, querida, você é uma ótima funcionária. Te mandar embora não vai resolver seu problema. Dani Correia, te amo. Até hoje, te amo você. Foi o melhor conselho, assim. E aí eu coloquei tudo num papel e falei, cara, eu preciso de um plano. Eu preciso de uma renda extra. E foi aí que entrou o Fernando. O Fernando era meu amigo. A gente não tinha nada. E eu falei, eu tinha muita vergonha de expor. Eu nunca fui expor minha vida pessoal. E aí eu falei pra ele, você pode me emprestar tal quantia? Só que assim, não me pergunta por quê. Eu vou te devolver. Mas por favor, não me pergunta por quê. Eu pensei que ela tava querendo comprar drogas, alguma coisa assim. Nossa, eu não tinha o que fazer, eu tava desesperada, eu nunca fui de contar pros meus pais também, de pedir pra eles. E eu acho importante você tentar resolver seus problemas sozinho. Se você pedir dinheiro emprestado, devolva. Não peça o dinheiro se você não tem condições de devolver, se você não tem um plano na sua cabeça. Ah, tem uma dica para quem empresta também. Se você está emprestando dinheiro para alguém, empresta como se você nunca mais fosse receber na sua vida. Porque se vier, é legal.
Agora, se ele Mas não você vier, recebeu você de não perde volta. a amizade. Eu contava que eu não ia receber aquele dinheiro nunca mais na minha vida. Nossa, gente, olha, Eu falei, a meu, caloteira aí. já era, Mas perdeu. enfim, né? Do jeito desesperado que você me pediu, já era. Nossa, gente, eu pedi um mês pra ele. E aí, com esse dinheiro, eu fui na 25 de março, fui em vários lugares e eu comprei várias coisas pra revender. E com aquele dinheiro, eu tripliquei o valor com as revendas Mas que me eu fiz. devolveu, ó. E eu devolvi um mês depois e foi aí que eu vi uma oportunidade de negócio. Mas a minha dívida era tão grande que eu fiquei um ano pra resolver. Mas eu também aprendi. Aprendi que a gente não pode confiar 100% na outra pessoa. Se a gente mesmo não pode confiar na gente, né? A gente pode mudar de opinião de um dia por outro. Imagina, né, depositar total confiança em outra pessoa. Outra coisa que eu aprendi também é que nós precisamos ter uma reserva para imprevistos. Porque a gente não sabe do dia de amanhã. E foi muito bom, né, amor? Foi. E aí, assim, sabendo mais ou menos o quanto que a gente devia, porque isso é importante. Se você tem hoje algumas contas para pagar, mesmo que você não esteja devendo, mesmo que sua conta esteja no azul, você tem que saber o quanto que você deve, quanto que você gasta todos os meses, quanto que você recebe. Então, no vídeo com a Rê, a gente já comentou sobre isso. Vocês têm que anotar, é importantíssimo fazer isso. É importante de ensinar as crianças da sua casa já a fazerem isso também, de compartilhar esse conhecimento entre o casal, se você for casado. Porque se você não sabe o quanto que sai daquilo que você ganha, como é que você vai saber como se planejar? De repente você vê uma promoção super bacana de um determinado item, você deseja comprar, às vezes ele é necessário, você precisa daquilo, só que você não sabe direito se você pode pagar naquele momento ou não. Talvez você tenha que se desfazer de um outro bem para poder pagar aquela dívida, ou você sabe que você vai ficar endividado durante um tempo. Então é importantíssimo vocês colocarem no papel, ou numa planilha, ou no aplicativo, no que vocês acharem melhor. A gente já tem no link da descrição aqui um vídeo que indica a nossa planilha de controle, que é aquela que a gente usou desde que a gente ficou junto, né? Eu uso a mesma planilha, gente. Eu sou um pouco pragmática, né, amor? E funciona. Me funciona. Eu controlo as finanças de casa. O Fernando não gosta tanto de controlar. Ele gosta de ralar, né? Ela é meu departamento Mas financeiro. Desde quando eu passei por esse problema financeiro, eu falei, cara, nunca mais eu vou passar por isso, nunca mais eu vou me ver nessa situação. E eu peguei muito gosto. Eu sempre gostei de números, mas eu tinha poucas dívidas, né, quando eu era mais jovem, então era muito fácil controlar na cabeça mesmo, não precisava anotar, eu anotava na minha agendinha ali, tipo, tem a faculdade para pagar, a bolsa, sabe? Eram coisas pequenas, até porque meu salário não era muito grande. Mas com o tempo, né, e você casa e você tem responsabilidades, as suas dívidas, elas aumentam. E aí você precisa ter uma disciplina maior e isso fez total diferença, né, amor? Total. Hoje em dia nós realizamos muitos sonhos, muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, assim, nós fizemos. E assim, se eu olhasse há 10 anos atrás, eu falaria, cara, é impossível eu fazer um intercâmbio, é impossível viajar para outros países, é impossível eu ter uma casa própria pela quantidade de problemas financeiros que eu tinha. E eu vi que é possível mesmo ganhando pouco. Eu ganhava muito pouco e consegui me reerguer. E o Fernando também. E graças a Deus, com muito trabalho, a gente conseguiu crescer profissionalmente. Mas eu vejo que mais do que o salário que a gente ganha, foi a disciplina que a gente teve. A gente vê muitas pessoas que ganham muito mais que a gente e que não realizam um terço. Tudo nós temos uma lista, né, amor? Sim. Nós temos uma lista de lugares que nós queremos conhecer e aí a gente planeja o orçamento do ano, planeja guardar um pouquinho. E aí quando chega no final daquele ano e a gente vai planejar a viagem para o próximo ano, a gente olha nos destinos, vê o que está dentro do nosso orçamento. Então a gente tem, assim, 500 mil lugares para conhecer, todos os tipos, assim, a gente fez uma lista. A gente tem 500 mil coisas que a gente tem vontade de comprar, igual eu queria muito ter uma bateria, sempre tive um sonho desde quando eu era adolescente, eu sempre quis ter uma bateria em casa. E graças a essa disciplina, mesmo a gente não ganhando absurdamente, né, horrores, a gente conseguiu realizar porque a gente vai ticando pela lista. Sobrou tanto, então
por esse tanto que sobrou, a gente consegue se planejar e voltar de uma viagem, comprar alguma coisa, sem mexer no que a gente tem guardado, sem mexer naquilo que vai fazer realmente, assim, diferença, vai fazer um buraco no seu orçamento, sabe? E tem uma coisa importantíssima que a gente também conseguiu equilibrar durante todos esses anos, é a respeito de o quanto que a gente investe na nossa educação. Por quê? Verdade. Quando o conhecimento que você tem hoje, não interessa se você é jovem, não interessa se você é mais velho, se você é mais experiente ou não, você tem um conhecimento que chega até um determinado nível. E geralmente a gente é pago pela empresa ou o nosso negócio, ele rende até a gente alcançar esse nível. Às vezes a gente consegue extrapolar um pouquinho no máximo. A partir daí você precisa se capacitar para conseguir fazer o a mais. Então, todos esses anos a gente reservou um pedacinho da grana que a gente recebe para fazer um treinamento, para fazer algum tipo de curso, para poder comprar alguma ferramenta que ensina a gente alguma coisa. Isso ajuda muito, a gente vai falar mais adiante quando a gente vai falando sobre currículo, sobre carreira, sobre como ter um pouco mais de atração, né? De ser mais atrativo para o mercado de trabalho. Porque assim, se você permanece fazendo a mesma coisa desde sempre, não adianta muito você querer que a sua empresa, que o seu negócio, ele te dê mais renda, te dê mais dinheiro, mais receita, se você não investe para fazer melhorias em cima do seu próprio currículo, do seu próprio conhecimento. Exatamente. E eu e o Fê, a gente tem um acordo, né? Que se não dá para os dois estudar naquele ano, um estuda. E no ano seguinte o outro estuda. E a mesma coisa para viagem. Ele gosta de lugares frios, eu gosto de lugares quentes. Então a gente tenta fazer uma mescla de coisas que um ano ele gosta de fazer, um ano que eu gosto de fazer. E a gente tenta ter um equilíbrio, né, amor? Até porque assim, a gente falou que nós conquistamos a nossa casa com muito trabalho. Ela ainda não é quitada, a gente está financiando a casa. Só que assim, também não adianta nada a gente trabalhar igual o louco para poder pagar somente os nossos financiamentos. Eu não posso deixar atrasar, mas não adianta nada eu querer pagar tudo adiantado se me sobrar alguma receita e não poder curtir com a família também. Senão, Deus me livre, acontece alguma coisa com a gente não sabe o dia de amanhã, e aí quem ficar vai ficar, poxa vida, eu nem aproveitei, o máximo que eu fiz foi só trabalhar, e eu não vivi com a pessoa. Exatamente, Então, a gente isso faz precisa muita ter um diferença. equilíbrio. Então, assim, não gaste todo o seu dinheiro, mas também não gaste tudo. Tente ter ali um equilíbrio, né? E é até uma coisa relacionada aos investimentos, né, amor? Não adianta nada você falar, eu quero investir na bolsa, mas você tem um apartamento financiado e o seu apartamento ter um juros tão abusivo que é mais fácil você pegar o dinheiro que está investido, se você for olhar o rendimento dele e ir pagando, antecipando parcelas do seu apartamento. Então você tem que fazer uma análise mais fria, Sim. né? Uma análise mais detalhada do que você está vivendo hoje. Nem sempre o que é bom. Mas está todo mundo investindo. Mas às vezes o seu caso não é investir, O seu momento não é esse, né? não é esse, o seu momento é quitar aquilo que você deve. Uma reservinha você sempre tem que ter. Agora, um investimento já é algo que você tem que ver de acordo com a sua situação. No meu caso do Fernando, a gente tem pequenos investimentos, porque a gente quer aprender cada vez mais, né, sobre esse assunto, mas todos os cálculos que a gente fez, vale muito mais a pena a gente pegar esse dinheiro e antecipar parcelas do nosso apartamento. Porque o valor é muito maior do que se a gente tivesse hoje que ele rendendo. Mas é claro, não estou falando que isso é uma regra. Você tem que analisar a sua situação. A gente conquistou muitas coisas com a disciplina financeira e assim, vale muito a pena, né, amor? E se vocês tiverem dúvidas e quiserem contar pra gente mais ou menos como é que tá a sua situação, de repente a gente pode tentar ajudar, compartilhar um pouco da experiência que nós temos ou indicar outras pessoas que talvez tenham um conhecimento melhor, maior do que o nosso, que possa de uma maneira mais profunda te ajudar. Mas acho que a mensagem que a gente quer deixar é que é possível. A gente tem possível. Duas e pessoas... façam listas de tudo. Façam listas de coisas que vocês querem comprar, bobagens. Façam listas de viagens. A gente podia fazer um vídeo só de lista, né? Cara, é que eu sou a louca da lista, né, amor? Eu tenho lista pra tudo. É só isso que eu queria dizer. Um beijo no coração. Eu espero que tenha agregado de alguma forma essa nossa experiência pessoal, tá? Não é regra,
Mas a educação financeira ajudou muito, né, meu amor? Total. Façam a sua. A gente é muito feliz educando, tendo dinheiro no bolso, né, meu amor? Beijo, pessoal.